Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos ao sábado, final de mais uma semana, e o Evangelho está em Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 13. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na última quinta-feira, se vocês estão lembrados, Jesus questionou os apóstolos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Muitas respostas surgiram. Os apóstolos pareciam também não saber ao certo quem era o mestre. Só Pedro disse ser o Messias. Mas diante do mistério da cruz anunciado pelo Cristo, ele diz que aquilo é uma loucura, não quer o Messias sofredor. Hoje, então, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e quer fazer a eles uma revelação profunda, misteriosa, tão necessária, para que aqueles 3 apóstolos possam, de fato, quando tudo acontecer, compreender quem é Jesus e poder responder a pergunta que alguns dias atrás Jesus havia feito a eles. No alto do Tabor há uma transfiguração. O rosto de Jesus se modifica, sua aparência se modifica, fica como a de Deus. Brilha como o sol, tem as vestes brancas, como a neve, como a lua. Assim, de dentro da humanidade, a divindade é revelada, para que aqueles pobres homens pudessem compreender que Jesus, além de homem, também é Deus. A força da transfiguração anuncia a força da ressurreição que virá, para que eles acreditem que o crucificado não é a derrota do Cristo, mas a vitória de Deus, a vitória da vida que salva toda a humanidade. A força da ressurreição é a humanidade transfigurada, banhada de divindade. Ao lado do Cristo transfigurado, surge a figura de Moisés e de Elias, respondendo à pergunta: quem diz os homens que eu sou? Eu sou o maior de todos os profetas, maior até mesmo que Elias. Eu sou a nova lei, uma lei que não é dada por Moisés, mas é dada por Deus através de mim. Minha lei é o amor. Quem diz os homens que eu sou? E vós quem dizeis que eu sou? Eis a resposta.
Tu és o maior de todos os profetas. Tu és a lei que cura e que salva, o amor. Mas a nuvem que os encobre faz revelar a voz do Pai que o define. Este é o meu filho muito amado. Escutai. Quem dizem os homens que eu sou? Se os homens não sabem, Deus responde: Tu és meu filho. E sendo Jesus o Filho de Deus, ele precisa ser escutado, se é que o homem deseja de fato por ele chegar a Deus, chegar à salvação. A experiência com a divindade do Cristo gera um prazer muito grande nos apóstolos, apesar deles terem sentido muito medo. Por isso fazem a proposta de permanecerem ali, de construírem tendas. Mas o Senhor diz não ser necessário, porque ele precisa caminhar na direção da cruz, para que o crucificado seja transfigurado em ressuscitado, a morte do homem seja destruída e a vida eterna se concretize, abrindo as portas do paraíso, outrora fechadas pelo pecado de Adão e Eva. Jesus lembra que assim como Elias sofreu, o Messias também sofrerá, mas que devemos confiar na Escritura, pois por ela alcançamos a verdade. Que nós possamos também acolher o Cristo como profeta, a voz que precisa ser ouvida, como o amor que é lei e tem que ser praticado. Aprendamos a acolher Jesus como Filho de Deus, o nosso Salvador. Que Ele vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos vocês.